Bem-vindos, amigos, a este momento de reflexão e devoção dedicado a São Bento, um dos santos mais venerados e influentes da história do cristianismo. Neste vídeo, iremos mergulhar na fascinante biografia de São Bento, explorando sua vida, feitos e legado espiritual que ecoam através dos séculos. São Bento nasceu em uma época de grande turbulência e transformação, mas sua vida foi marcada por uma busca incansável pela santidade e pelo serviço a Deus. Desde sua juventude, ele manifestou uma profunda devoção e uma firme determinação em seguir os ensinamentos de Cristo. Ao longo desta sessão, vamos desvendar os detalhes da jornada espiritual de São Bento. Desde seus anos de eremita solitário até a fundação do icônico mosteiro de Monte Cassino. Vamos descobrir como sua regra monástica, baseada em princípios de estabilidade, obediência e busca da perfeição espiritual, transformou o cenário religioso e cultural da Europa medieval. Preparem-se para serem inspirados pela vida e obra deste grande santo, cujo impacto na história do cristianismo ressoa até os dias de hoje. Vamos agora embarcar em uma jornada de descoberta e devoção, enquanto exploramos a biografia de São Bento e seu legado eterno. A narrativa sobre a biografia de São Bento oferece um mergulho profundo na vida e nas contribuições deste venerável santo para a história do cristianismo. Nascido na Itália por volta do ano 480 d.C., Bento de Núrcia é reconhecido como o fundador do monasticismo ocidental e um dos santos mais influentes da Igreja Católica. Sua história começa em uma família nobre, mas desde cedo ele demonstrou uma inclinação espiritual incomum. A juventude de São Bento foi marcada por um profundo desejo de buscar a Deus, levando-o a renunciar ao mundo e à educação secular para se dedicar à vida monástica. Aos 20 anos, ele se retirou para uma gruta em Subiaco, onde viveu como eremita por 3 anos, entregando-se à oração, meditação e disciplina espiritual. Durante esse tempo, ele enfrentou tentações e provações, mas também experimentou visões e revelações divinas que moldariam seu caminho espiritual. O legado de São Bento foi estabelecido quando ele fundou o famoso mosteiro de Monte Cassino, em 529 d.C. Foi lá que ele escreveu a Regra de São Bento, um guia abrangente para a vida monástica que enfatizava a estabilidade, a obediência e a busca da perfeição espiritual. Esta regra tornou-se a base do monasticismo beneditino e exerceu uma influência duradoura sobre a espiritualidade cristã. Além de suas realizações como fundador de mosteiros e autor da regra, São Bento é lembrado por seus muitos milagres e intervenções divinas. Ele é frequentemente retratado como um exorcista poderoso, expulsando demônios e protegendo seus seguidores de perigos espirituais. Seu impacto na história do cristianismo é imensurável, com mosteiros beneditinos espalhados por todo o mundo, preservando sua tradição espiritual e cultural até os dias de hoje. A vida de São Bento encarna os ideais de santidade, humildade e serviço a Deus e ao próximo. Sua história inspiradora continua a ressoar através dos séculos, lembrando-nos do poder transformador da fé e da dedicação ao caminho da santidade. Antes de mergulharmos nas profundezas das orações atribuídas a São Bento, é fundamental entender o contexto em que essas preces foram concebidas e a importância do próprio São Bento na história da espiritualidade cristã. São Bento, nascido no final do século V, na Itália, é reverenciado como o fundador do monasticismo ocidental e um dos santos mais venerados da tradição católica. Se você está sendo tocado pela espiritualidade e inspirado pela vida de São Bento, não deixe de se inscrever em nosso canal para mais conteúdo edificante e reflexões profundas sobre a fé cristã. Inscreva-se agora para não perder nenhum dos próximos vídeos dedicados à devoção, à oração e ao legado dos santos. Juntos vamos continuar a explorar e aprofundar nossa compreensão da fé cristã
e encontrar inspiração para nossas vidas diárias. Desde tenra idade, São Bento demonstrou uma inclinação espiritual marcante, renunciando às riquezas e ao conforto material para buscar uma vida de devoção e serviço a Deus. Sua jornada espiritual o levou a se tornar um eremita, retirando-se para uma gruta em Subiaco, onde passou anos em oração, meditação e contemplação. Foi durante esse período de isolamento que São Bento enfrentou tentações e desafios, mas também recebeu visões e revelações divinas que moldaram sua espiritualidade e sua missão futura. O ponto culminante da vida de São Bento foi a fundação do mosteiro de Monte Cassino, em 529 d.C. Foi lá que ele escreveu sua famosa regra, um conjunto de preceitos que orientavam a vida monástica beneditina. A regra de São Bento enfatizava a estabilidade, a obediência e a busca da perfeição espiritual, tornando-se um modelo para monges e monjas em todo o mundo cristão. As orações atribuídas a São Bento que iremos explorar são uma expressão da profunda espiritualidade e da devoção fervorosa que caracterizavam a vida do santo. Elas refletem a confiança na intercessão divina e a crença na proteção e na graça de Deus em meio às provações e desafios da vida. Portanto, ao recitar essas orações, é importante lembrar não apenas das palavras proferidas, mas também do contexto espiritual e histórico em que foram inspiradas. São Bento, com sua vida exemplar e seus ensinamentos atemporais, continua a ser uma fonte de inspiração e guia para todos os que buscam uma vida de fé e devoção a Deus. Os ensinamentos de São Bento são como uma fonte perene de sabedoria espiritual, oferecendo orientações práticas e profundas para uma vida de virtude, equilíbrio e comunhão com Deus. Central para esses ensinamentos está a regra de São Bento, um conjunto de preceitos que servem como um guia para a vida monástica, mas cujos princípios podem ser aplicados a todas as esferas da existência humana. A regra de São Bento, escrita no século VI, enfatiza a importância da estabilidade, da obediência e da busca da perfeição espiritual. Ela exorta os monges a viverem em comunidade, sob a autoridade de um abade, e a dedicarem-se ao trabalho, à oração e ao estudo como formas de serviço a Deus. Além disso, a regra enfatiza a importância da moderação, da humildade e da caridade fraternal, como pilares fundamentais da vida cristã. Um dos princípios mais conhecidos da regra de São Bento é a famosa frase «Ora et labora», reza e trabalha, que encapsula a visão do trabalho como um ato de serviço a Deus e como uma expressão de nossa responsabilidade para com a comunidade. São Bento ensina que o trabalho manual e intelectual são igualmente importantes e que devem ser realizados com diligência, reverência e gratidão. Além disso, São Bento enfatiza a importância da vida de oração como o centro da existência espiritual. Ele instrui seus seguidores a dedicarem tempo regularmente à oração litúrgica, à leitura espiritual e à meditação, a fim de cultivar uma profunda intimidade com Deus e uma consciência constante de sua presença amorosa. Outro aspecto fundamental dos ensinamentos de São Bento é sua ênfase na humildade e na obediência como virtudes essenciais para o crescimento espiritual. Ele ensina que devemos submeter nossa vontade à vontade de Deus e aos legítimos superiores, reconhecendo que a verdadeira grandeza reside na disposição de servir aos outros e de seguir o exemplo de Cristo, que veio ao mundo, não para ser servido, mas para servir. Em resumo, os ensinamentos de São Bento nos desafiam a viver uma vida de equilíbrio e integridade, onde a oração, o trabalho e o estudo se complementam e nos conduzem à santidade. Sua regra continua a inspirar milhões de pessoas em todo o mundo a buscar a verdade, a justiça e a santidade em todas as áreas de suas vidas. As devoções e tradições relacionadas a São Bento são vastas e profundamente enraizadas na fé popular e na tradição católica. Essas práticas devocionais
são uma expressão tangível da devoção e do amor das pessoas pelo santo, buscando sua intercessão e proteção em diversas situações da vida. Aqui estão algumas das mais destacadas. Medalha de São Bento. A medalha de São Bento é um dos objetos devocionais mais conhecidos e reverenciados na tradição católica. Acredita-se que usar ou carregar essa medalha traz proteção contra o mal, incluindo a tentação, a obsessão demoníaca e os perigos espirituais. Muitas pessoas também recorrem à medalha de São Bento em tempos de doença, aflição ou adversidade, confiando em sua intercessão para alcançar graças e bênçãos especiais. Bênção de objetos. A tradição de abençoar objetos com a imagem ou a invocação de São Bento é muito difundida. Isso inclui não apenas a medalha de São Bento, mas também crucifixos, imagens, água benta e outros itens religiosos. Acredita-se que esses objetos abençoados tenham poderes especiais de proteção e bênção, servindo como lembretes tangíveis da presença amorosa de Deus e da intercessão de São Bento. Festa de São Bento. A festa litúrgica de São Bento é celebrada em 11 de julho em grande parte do mundo católico. Neste dia, os fiéis honram e celebram a vida, os ensinamentos e a intercessão do santo. As celebrações podem incluir missas especiais, procissões, novenas e outros rituais religiosos. É também uma ocasião para expressar gratidão por graças recebidas por intercessão de São Bento e renovar o compromisso de seguir seus ensinamentos. Mosteiros beneditinos. Os mosteiros e conventos dedicados a São Bento são lugares de grande importância espiritual e cultural na tradição católica. Os monges beneditinos seguem a regra de São Bento e dedicam suas vidas à oração, ao trabalho e ao serviço a Deus e à comunidade. Esses mosteiros são centros de espiritualidade, educação e hospitalidade, acolhendo peregrinos, oferecendo retiros espirituais e preservando a rica herança da espiritualidade beneditina. Essas devoções e tradições relacionadas a São Bento são uma expressão vibrante da devoção popular e da rica espiritualidade da tradição católica. Elas oferecem aos fiéis uma maneira tangível de vivenciar sua fé, buscar proteção divina e crescer na santidade através da intercessão do santo fundador do monasticismo ocidental. É hora de nos voltarmos para a poderosa intercessão de São Bento através de suas orações poderosas. Preparem seus corações e mentes enquanto nos unimos em um momento de devoção e fé, recitando as preces que têm sustentado os fiéis ao longo dos séculos. Que as palavras sagradas dessas orações nos inspirem, nos fortaleçam e nos conduzam mais perto de Deus. Vamos agora começar nosso momento de oração com as poderosas invocações atribuídas a São Bento. Oração da medalha de São Bento. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. Oração a São Bento contra tentações. Ó glorioso São Bento, que pela fervorosa prática da santa vida e pelo fervor da caridade e da obediência, ganhastes a graça de tornar-vos um santo e alcançastes de Deus o poder de obrar maravilhas e de dominar e expulsar os demônios, concedei-me, vos peço, pelo vosso amor a Deus, o vosso auxílio em todas as minhas necessidades espirituais e temporais. Rogo-vos especialmente que me obtenhais o dom precioso da pureza e da temperança, para me preservar de toda tentação e da impureza, e que eu saiba servir a Deus e ao próximo com uma fidelidade constante e generosa. Ó Santo Padroeiro meu, alcançai-me também a graça de que tanto necessito. Faz-se o pedido particular. E, sobretudo, a graça de viver e morrer santamente, a fim de que possa um dia contemplar-vos, amar-vos e louvar-vos eternamente no céu. Amém. Oração a São Bento pela paz.
Ó Deus, que tornaste São Bento modelo insigne de perfeição cristã, concedei-nos, por sua intercessão, sermos tão previdentes no vosso serviço, que mereçamos ser iluminados pelas suas instruções e assim, fugindo do perigo de qualquer contaminação, sermos conduzidos à vida eterna. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Para aqueles que permaneceram até o final deste vídeo dedicado à vida e às orações de São Bento, quero expressar minha sincera gratidão por sua dedicação e interesse. Que sua participação nesta jornada espiritual tenha sido fonte de inspiração e fortalecimento para sua fé. Lembrem-se sempre do poder da oração e da intercessão dos santos em nossas vidas. Que as palavras de São Bento ecoem em seus corações, lembrando-os da importância da humildade, da obediência e da busca constante pela santidade. Que esta experiência de devoção fortaleça sua conexão com Deus e inspire você a viver uma vida de amor, serviço e fé autêntica. Que São Bento, com sua poderosa intercessão, continue a abençoar e proteger você e seus entes queridos em todos os momentos. Que a paz e a graça de Deus estejam sempre com vocês. Obrigado por compartilhar este momento de oração e reflexão conosco. Que a luz divina guie seu caminho e que você encontre alegria e realização na busca da vontade de Deus em sua vida.